Flamengo avança em negócio pro sucessor de Gerson. Vamos falar sobre isso, o José Boto demitido. Ih, rapaz, o negócio tá ficando feio pra ele, hein? Várias outras notícias do Flamengo. Vitória do Flamengo em cima da equipe do Fluminense. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Olha, vou falar um negócio pra vocês aqui. O gol que o Pedro fez ontem é gol de centroavante. É gol de quem tem o faro do gol, tem o cheiro do gol, porque você vê que é uma jogada já estabelecida, nitidamente, porque acho que foi a segunda ou terceira cabeçada que o Léo Ortiz deu no segundo tempo. O Léo Ortiz desvia no primeiro pau. O Pedro ele se esconde da marcação ali de algum jeito e manda a bola pro fundo do barbante de carrinho. Aquilo ali é gol típico de centroavante. Se não é centroavante, mas não faz aquele gol ali nem ferrando, porque o cara não vai acreditar que a bola vai passar e vai cair ali. Então, é gol, tem a assinatura do Pedro. Aquele gol ali, que errou, não vamos aqui também, treinou mal, ele próprio falou isso, mas disse que foi em função de mensagens, né, que ele acabou vendo ali de um membro da diretoria do Flamengo, mensagens essas que foram reveladas pelo jornalista Mauro César Pereira quando o Flamengo quis desmenti-lo, né? O Flamengo parar com essa história também de ficar desmentindo, porque nem tudo, né, é mentira. E o que não for mentira só fica quieto. É melhor. Não teria arrumado essa situação não tivesse soltado aquela nota. Bom, para quem estava falando, é até bom ter essa assistência do Léo Ortiz. Eu falei aqui, pô, é todo mundo nutricionista, o pessoal tá falando que o Léo Ortiz tá gordo e coisa e tal, o cara teve que desativar a conta do Twitter, porque tem um monte de doido naquela rede social. E aí o Léo Ortiz, evidentemente, foi e postou essa foto aqui, ó, para mostrar, né, ao lado do preparador físico do Flamengo, que é o Diogo Almeida, para mostrar que o cara não tá gordo. Ele pode ter saído do almoço, ele pode ter bebido 2 litros d'água, não sei, atleta bebe água pra caramba, aí tava com o buchinho um pouco mais estufado, aí tiraram a foto dele, tava de baixo pra cima, já ajuda, podia estar batendo vento na camisa, e Léo Ortiz tá gordo. Então vocês têm que parar com essa história, entendeu? Ah, porque o cara tá gordo, e o cara tá gordo, Pedrão, se descuidou só porque ele falhou contra o Santos, né, e nem resultou num gol, mas na saída de bola, o pessoal já começa, caça às bruxas. Ih, esse cara aí, Pedro. Gente, pela madrugada, tá? O Flamengo teve o Flamengo, tá? O Fluminense não, porque o setor do Fluminense, né, tava vazio. Poderia até ter contribuído para que nós tivéssemos um público maior no jogo de ontem, mas infelizmente não deu, os caras não vão no jogo. 54.406 pagantes, 58.416 presentes, uma renda de R$ 4.386.336,50 para os cofres do Flamengo, para o consórcio do Maracanã, enfim, para pagar a operação, aquela coisa toda, e o setor do Fluminense vazio, porque os caras contra o Flamengo eles não vão, né? Outra coisa, muito bom jogo de novo do Alan, boa atuação do volante do Flamengo, gostei demais da atuação dele. Pô, só dá pro lado, Pedrão, só toca pra trás, só faz isso, meu amigo, é jogador de meio de campo, primeiro volante, ele tá ali pra controlar o jogo, pra manter o controle do jogo na rédea do Flamengo, ele tá ali pra isso. Essa é a função do Alan e vem substituindo à altura o Eric Pulgar, que não pode jogar, tá lesionado, tá com o pé quebrado, vai voltar essa semana pro CT Ninho do Urubu, e é com ele que a gente vai, tá? Até porque em relação à contratação, a situação tá difícil, mas a gente vai abordar esse assunto sobre contratações, beleza? O Flamengo tá tendo um problema sério em relação a lesões que tá virando corriqueiro. Por quê? Lesionou o Alexandre, o Danilo
não sabemos o que ele tem, sentiu um desconforto, vai ser reavaliado hoje no CT Ninho do Urubu. O Plata, ele não entrou em campo em função de uma situação que ele sentiu dores, o Flamengo postou aqui, durante o aquecimento para o clássico contra o Fluminense, o atacante Gonçalo Plata sentiu dores no músculo adutor da coxa direita e foi retirado da partida. O Alacian foi o titular no lugar dele. Até que não foi mal, tá? Não achei que o Alacian teve uma atuação ruim, tá? Ele fez o possível ali pelo lado direito. A priori o Alacian não seria titular, o Everton Cebolinha ia ser titular no lugar do Alacian, o pessoal já estava revoltado com isso, acho que na razão, porque o Alacian tá na frente do Everton Cebolinha, mas acabou que entrou os dois porque o Plata sentiu esse problema no adutor da coxa direita. Agora, tem que avaliar, tá? Tem que avaliar o que tá pegando no Flamengo, porque o De La Cruz não joga. Ah, porque tem problema? Porque tem aquilo. O Cebolinha não joga, né? O Cebolinha, quer dizer, o Cebolinha não joga porque, enfim, não é nem função de lesão. O Alexandre tá ferrado. O Danilo também, né? O Ayrton Lucas eu não vou nem dizer, nem pulgar, porque foram lesões traumáticas ali que aconteceram por causa do impacto. Teve o impacto do Danilo, teve o impacto do jogador de São Paulo no Ayrton Lucas e teve o impacto lá no jogo do Mundial do Harry Kane, né? Aliás, o impacto que o Pulgar foi deitado no Harry Kane, infelizmente acabou levando a pior. Agora, tem que avaliar isso aí, porque é jogador indo embora do Flamengo, é jogador lesionando no Flamengo, e o Boto, ou então o BAP, enfim, não sei quem tá mandando aí, não contrata ninguém. Ou melhor, contrata, mas não anuncia. Porque o cara já, não, porque tá certo, porque as pessoas lá de dentro passam pra gente, a gente vem aqui dar informação, mas até o momento o Flamengo não anunciou a contratação. Tem uma situação para falar do Boto aí, tá? Foi uma linda festa do Flamengo no estádio do Maracanã, tá? Ainda bem que a raça rubro-negra voltou pro estádio, porque ela ajuda demais. É a maior torcida, se não for a maior, uma das maiores, mas acredito que é a maior torcida organizada do Brasil, tá? Você vê ali um mar vermelho ali, muito bacana a padronização deles, eles trazem uma alma para o Maracanã, fica diferente, não adianta falar que não fica, porque fica diferente o grito da torcida do Flamengo no Maracanã, quando a torcida, espero que a jovem consiga se restabelecer, né, e se una ali às organizadas do Flamengo em prol do Flamengo, porque faz muito. Vocês viram no jogo que as organizadas não foram? Você vê, ficou morto ali. Fica frio. Ontem a torcida do Fluminense não se criou. Ah, mas os caras estavam menor. Tava, mas mesmo assim, cara, mesmo se você estivesse lá perto do lado deles, você não escutava, entendeu? A voz dos caras. Um negócio assim realmente impressionante. Então gostei demais da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo provocou o Fluminense, botou. E no Rio não tem outro igual, só Flamengo é campeão mundial, em alusão à campanha, grande campanha do Fluminense no Mundial de Clubes, porque jogou pra caramba, porque nós chegamos à semifinal e coisa e tal, e foram triturados pelo Chelsea na semifinal, o time esse que o Flamengo venceu 3-1 naquela oportunidade. Aliás, o Fluminense perdeu para o Chelsea e perdeu para o Flamengo, para deixar justa, né, a situação ali. Para mim, os dois melhores em campo foram o Pedro, em função do gol, de carrinho, de centroavante, com cheiro de centroavante. O Flamengo precisa disso. O Pedro, sem a bola, participou bastante, correu bastante, pressionou o adversário, gostei disso, espero que ele mantenha essa postura. O Flamengo vai para um confronto dificílimo fora de casa contra o Bragantino. O Flamengo jamais ganhou do Bragantino jogando em Bragança Paulista desde que o Bragantino virou Red Bull Bragantino, foi adquirido pela Red Bull. Jamais o Flamengo conseguiu vencer lá, é difícil para Dedéu. Estão fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, estão na cola do Flamengo, perderam ainda bem, né? O
Flamengo na liderança por pontos perdidos. Tá na frente do Cruzeiro, tá? O Flamengo tá na liderança do campeonato porque tem um jogo a menos contra o Sport fora de casa na Ilha do Retiro e a tendência é que o Flamengo vença esse jogo pela madrugada. Só se levar na sacanagem de novo, aí não vai vencer porque o Sport é meio que um virtual rebaixado do Campeonato Brasileiro. Teve invasão no CT, o torcedor lá invadindo, enfim, uma série de problemas que se dane, que afunde o barco lá. Decidiu o clássico e o Léo Ortiz pela atuação, porque chamaram o cara de gordo e pela assistência, que aquilo ali é assistência. O desvio é proposital. Tudo bem que, você acha que ele foi mirar ali, Pedrão? Ele queria fazer, mas o desvio é proposital, é treinado, tanto é que o Flamengo cruza, bola no primeiro pau, e deu certo. O Pedro fez o gol na segunda trave, como eu disse, centroavante de carrinho, com fome de gol, e foi lá, tirou a camisa, Jesus é o suficiente, deixa o cara comemorar o gol, já tô vendo, ele não tinha que fazer, deixa o cara comemorar, tomou cartão, isso aí não vai influenciar nada, o Pedro não é um atleta que fica tomando cartões amarelos, de ser chato também. Agora, também não precisa ser amigo do Felipe Luiz, não precisa ir na casa do Felipe, ele tem que ser profissional, cumprir o que o Felipe Luiz pede ou manda, né? E acabou. E continuar fazendo gol, porque aí, meu amigo, se é amigo, se não é, que se dane, né? Pessoal, quantos casos a gente vê por aí de jogador que não era amigo do treinador, ou que não era amigo, então, do companheiro de time, e toca pro companheiro, faz o gol, enfim, isso aí não tem problema nenhum. O Pedro, na saída do campo, ele falou sobre a situação que ele viveu no Flamengo em relação ao print. Vamos lá que eu vou trazer algumas informações. O que o Pedro falou? Sem dúvida, muito feliz pelo gol de hoje, um momento importante para mim. Agradecer aos companheiros e à torcida também. Essa vitória, sem dúvida, não é só minha porque eu fiz o gol, mas sim de todo mundo, de todo o coletivo. Mas foi uma semana bem diferente, bem turbulenta para mim. Como eu falei no que eu postei, eu reconheço que tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir após um episódio que mexeu comigo. Um vazamento que me expôs, que não teve respeito por tudo que eu fiz aqui dentro desses 5 anos. Essa postagem de um membro da diretoria mexeu com o meu emocional. Aprendo que eu não preciso levar isso para casa. O que vazou, infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento. Ele está falando em relação àquele print que saiu de um membro da diretoria, do alto escalão do futebol do Flamengo, dizendo que 15 milhões de euros, enfim, né, já negociaria. Mas eu acredito que não precisava de me expor da maneira que foi feita. Aqui ele já está falando do Felipe Luiz. Acho que poderia ter tratado de maneira interna. O que é feito internamente, acho que se trata internamente. Mas ele, o Felipe Luiz, tentou resolver internamente, só que você não estava correspondendo, Pedro. E o que você debochou da cara dele também, vai ver, o cara ficou de saco cheio e foi para a entrevista e falou tudo aquilo. Mas eu pude receber o acolhimento dos meus companheiros ali no dia a dia. E o aprendizado que eu tenho é que não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração, mas como nas outras vezes também, eu sempre me levantei. Toda vez que eu visto essa camisa é uma alegria imensa. Eu me sinto em casa também, como um torcedor, como um jogador. Eu sempre dei a minha vida pelo Flamengo e cada oportunidade que eu tenho de entrar em campo, eu entro com muito amor e muita garra, disse o Pedro, centroavante do Flamengo, né? Quem sai, na minha opinião, independente se foi ele ou não foi, fragilizado desse episódio do Pedro e das situações todas que vem acontecendo no Flamengo e de vazamentos também que outros jornalistas publicaram, e esse sim, o Mauro César não, estou falando do Mauro César, mas esse sim, expuseram o José Boto nas redes sociais, mostrando lá José Boto, aquela coisa toda. Quem sai enfraquecido é o José Boto. Tá? E se foi ou não foi, eu não vou falar aqui, gente, porque eu não tenho prova disso. Não quero... Ih, Pedrão, toma um processo aí. O pessoal não entende às vezes isso. Mas o Pedro
falou na entrevista que queria que a pessoa se desculpasse com ele em relação àquela situação. Eu fico imaginando como deve ser você apertar a mão de várias pessoas. Assim, estou me colocando no lugar do Pedro. Isso não é motivo de forma nenhuma, veja, para que ele não se dedique. Até porque o treinador conversou com ele depois do episódio, falou que conta com ele, enfim, o presidente, todos os companheiros, todo mundo, né? Agora, imagina como deve ser você apertando a mão de várias pessoas e saber que alguma daquelas pessoas que você apertou a mão falou que tinha que te negociar por 15 milhões de euros, ou então pelo menos por 15 milhões de euros, que enfim, deve ser algo, um negócio, uma falsidade, né? Tá de sorrisinho, apertando a mão, sendo que, né? E uma outra situação que eu vou contar para vocês, que aconteceu já algumas vezes no Ninho do Urubu, no campeonato, o Vitor Sérgio Rodrigues, né, lá no programa da TNT até comentou isso, que um dirigente do Flamengo, em dado momento lá no campeonato mundial, chegou, fez um comentário sobre um determinado jogador, pô, esse aí em nenhum clube do mundo ele passaria no exame médico, né? Aí depois chegou um assessor lá e falou, pô, isso aí foi em off, tá, galera? Não leva isso pra frente, não digo o nome dele não, enfim, aconteceu esse episódio também. Então, assim, a situação tá complicada em relação a isso e o José Botto bastante impressionado, inclusive lá no estádio do Maracanã, nos corredores do Maracanã, meu irmão, eu presto atenção nas coisas que estão acontecendo ali, né? E ouvi falar daqui, falar dali, conversei daqui, dizer que se não chegarem contratações no Flamengo, que o português está praticamente demitido. Tá? Até falei com a pessoa assim, caramba! Eu falei um pouco alto assim. Cara, quer dizer então que vão demitir o Botto? Preciso. A pessoa. Shhh, assim pra mim. Shhh, né? Enfim, vamos ver a cena. Porque aí o pessoal se alertou, o pessoal já fica alertado ali. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. Né? O Felipe Luiz foi protocolar, não adentrou muito nessa situação do Pedro. Acho também que ele tinha para falar sobre o Pedro, ele já falou, botou tudo para fora lá na outra entrevista coletiva, falou que o Flamengo precisa muito dele, não foi orgulhoso, teve que usar, botou o cara para jogar, e treinador maduro, mais velho, do jeito que ele é assim que tem que ser. E o Pedro foi lá e evidentemente correspondeu ao Flamengo, tá? Pessoal, o Wesley vive dia D para o Flamengo finalizar venda a Roma. O Flamengo tenta liberar o lateral somente após a contratação de reposição. Entretanto, o clube italiano estabeleceu hoje, segunda-feira, como prazo final para contratar o jogador. Se passar de hoje, os italianos devem sair da parada. Até por causa disso, o Wesley não jogou. O próprio Felipe Luiz falou, né? Olha, enfim, já fui garoto, idade dele, enfim, tirou. Segundo o portal Cabine Desportiva, lá de Portugal, e que cobre futebol russo também, eles trazem a informação que o Wendel, ex-Sport atualmente no Zenit, está em negociações avançadas com o Flamengo para repor a saída de Gerson, galera. A ver. Vamos ver as notícias que devem sair aí hoje. A gente volta para atualizar no vídeo da tarde. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like e tamo juntão. Saudações rubro-negras.